Fala investidor, fala investidora, vamos hoje ao primeiro top 5 do canal e para começar com os fundos imobiliários de shopping center, o setor mais afetado com a pandemia da Covid-19. Eu escolhi aqui 5 fundos que eu considero de maior qualidade do setor e vou elencar agora os 5 dos principais quesitos que eu uso para avaliar um fundo imobiliário de shopping. Quero deixar claro que esses critérios de avaliação que vamos utilizar aqui são muito importantes, mas não são os únicos. Outras questões como qualidade da gestora, dos inquilinos, tipos de contrato, composição das receitas também são fundamentais e devem fazer parte da tomada de decisão do investidor. Todos os fundos do top 5 terão uma análise completa aqui no canal. Já temos do HSML e o próximo será do XPML. Então, acabando aqui esse vídeo do ranking, corre lá para conferir do HSML. Então é isso, pessoal. Chega de enrolação e vamos para a dinâmica. Os critérios de avaliação serão a vacância, a ABL própria, que é a área bruta locável própria do fundo, a inadimplência, o PVP, o preço sobre valor patrimonial, a liquidez média diária, o PL, o patrimônio líquido, o número de cotistas, os ativos no portfólio, a diversificação por estado dos portfólios do fundo e o dividend yield. E esse será o critério de pontuação em cada um dos quesitos, com 5 a 1 ponto, dependendo da posição do fundo em cada um deles. No final, vamos somar essa pontuação e definir a ordem do nosso top 5. A intenção do vídeo não é ser uma recomendação de compra, e sim para conhecermos mais sobre os fundos e estar mais confiante na hora de comprar os ativos. Além disso, todos os números analisados aqui foram retirados do relatório gerencial do fundo ou do site Funds Explorer, que também é bastante rico de conteúdo. Então bora lá, em cada um dos itens eu vou dando uma rápida explicação sobre o que ele representa. O primeiro é a vacância física, que representa a porcentagem do imóvel do fundo que está desocupado. Quanto menor, melhor. O primeiro colocado nesse quesito é o MOL, com uma vacância de 3%. Em segundo fica o XPML com 5,9%. Em terceiro, o HSML com 6,7%. Fora do pódio, em quarto, fica o HGBS com 8,4%. E em quinto, o VISC com 8,7%. O MOL larga com 5 pontos, o XPML com 4, o HSML com 3 pontos, o HGBS com 2 pontos e o VISC com 1 ponto, só para vocês entenderem como funciona a dinâmica. Vamos somando a cada item. O segundo item é a área bruta locável própria. Os fundos muitas vezes têm participação que não chegam a 100% nos imóveis e por isso a ABL total não é igual à ABL própria. Essa representa só a metragem que o fundo é proprietário. Em primeiro é o HGBS, com 175.500 metros quadrados. Em segundo, VISC, com 158.900 metros quadrados. Em terceiro, HSML, com 127.595 metros quadrados. Em quarto, XPML, com 103.308 metros quadrados. E em último, o MOL 11, com 57.820 metros quadrados. Vão somando aí que no fim eu trago o resultado final. O terceiro critério de avaliação é a inadimplência, que é a porcentagem de pagamento que os fundos não estão recebendo dos inquilinos. Quanto menor, melhor. Em primeiro temos o VISC, com 6,2% de inadimplência. Em segundo, HSML, com 6,4%. Em terceiro, o XPML, com 8,8%. Em quarto, HGBS, com 13,7%. E em último, o MOL 11, com 24% de inadimplência. O próximo quesito é o PVP, que é o preço de mercado do fundo em relação ao seu valor patrimonial. Abaixo de 1 quer dizer que o fundo está sendo negociado com um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Como podemos ver, todos os 5 fundos estão abaixo de 1. Quero deixar claro que esse quesito é um pouco subjetivo e vai da avaliação de cada investidor. Não é porque o fundo está muito descontado que é uma boa, vai muito da confiança do investidor. Nesse caso, eu acredito que os 5 fundos são de qualidade. Como falei, o setor de shopping foi o mais afetado pela pandemia, mas ele vem se recuperando e por isso eu coloquei como uma oportunidade de investimento, organizando do maior para o menor desconto. Com maior desconto em primeiro está o HSML com 0,89, um desconto de 11%. Em segundo, HGBS com 0,90. Em terceiro, VISC com 0,91. Em quarto, MOL com 0,93. E em quinto, XPML com 0,96. O quinto item é a liquidez média diária, o quão fácil é transformar uma cota do fundo em dinheiro. Isso é medido pelo volume de negociações diárias das cotas do fundo. Quanto maior, melhor. O número está em milhões. Em primeiro está o XPML, é o fundo de shopping mais líquido da bolsa, com 4,27. Em segundo, HSML com 3,3. Em terceiro, VISC com 3,05. Em quarto, HGBS com 1,96. E em quinto, MOL com 1,55. Bom lembrar que esse número está em milhões. O sexto item é o patrimônio líquido. 4 dos 5 fundos já passaram da casa do bilhão e o primeiro e o segundo já passaram até da casa dos 2 bilhões. Em toda a bolsa, 15 fundos já passaram da casa dos 2 bilhões e 2 são de shopping.
Em primeiro, HGBS com 2,19 bilhões, em segundo, XPML com 2 bilhões, em terceiro, VISC com 1,7 bilhão, em quarto, HSML com 1,54 bilhão e em último, MOL com 791 milhões, o único fundo de shopping desses 5 que não chegou na casa de bilhão. O sétimo item é o número de cotistas, que é um bom medidor do tamanho do fundo e da confiança dos investidores nos seus ativos e no trabalho do gestor. O fundo de shopping com mais cotistas na bolsa é o XPML, com 251.800 cotistas. Em segundo, o VISC, com 194.012 cotistas. Em terceiro, o HSML, com 122.744 cotistas. Em quarto, o MOL, com 85.019. E em quinto, o HGBS, com 82.260 cotistas. O oitavo e penúltimo item é o número de ativos. Depois volta aí um pouquinho no vídeo e vê como na ABL própria o pódio não está igual. O HSML, mesmo tendo só 5 ativos, tem a terceira maior ABL. Isso porque o fundo é dono de maior parte de área em metros quadrados que outros fundos do setor que têm mais ativos que ele, como por exemplo o XPML. No entanto, ele acaba ficando refém de menos ativos, o que é um problema. Se um shopping sofrer algum acidente ou algum fato inesperado, ele pode ficar altamente prejudicado. Por isso, diversificação é muito importante. Dito isso, em primeiro, com o maior número de ativos, é o HGBS, com 17, em segundo, VISC, com 15, em terceiro, XPML, com 13, em quarto, MOL, com 7, e em último, o HSML, com 5 ativos. Todos os 5 ativos do HSML foram completamente analisados no vídeo que a gente fez sobre o fundo que está aqui no canal, só ir lá conferir. Vamos agora para mais um critério de avaliação muito importante que complementa a análise da ABL própria e do número de ativos. É fundamental sempre buscar ativos com diversificação regional e estadual. Vocês já devem ter visto e agora está pensando, ué, o MOL e o HGBS têm ativos presentes em 5 estados e o MOL está na frente. Tá errado. Deixa eu esclarecer para vocês. Nesse item eu me permiti chamar o VAR e fazer uma crítica ao HGBS. Porque mesmo sendo o fundo com o maior número de ativos do portfólio, ele tem uma das menores diversificações por estado. Dos seus 17 ativos no portfólio, 13 estão no estado de São Paulo. Claro que eles têm uma diversificação regional dentro de São Paulo, mas ainda assim, ao meu ver, falta presença em mais estados, principalmente pela quantidade de ativos do fundo. Por isso coloquei o MOL na frente, com uma crítica à HGBS. Então vamos lá, o fundo com maior diversificação por estado é o VISC, com presença em 10 estados. Em segundo, o XPML com 6, em terceiro, o MOL com 5, em quarto, HGBS também com 5, e em quinto, o HSML, presente em apenas 3 estados. Vamos agora ao último quesito, Dividend Yield, tão esperado Dividend Yield. Ao invés de pegar os últimos 12 meses, eu peguei apenas o último mês. Isso porque os fundos passaram por muitas oscilações no último ano por causa da pandemia. E certamente esse yield não vai representar os próximos 12 meses. Por isso eu peguei o último mês de junho, que acredito que seja um olhar mais fidedigno para o futuro do fundo. Já que uns mais, outros menos, mas os fundos de shopping vêm mostrando recuperação com a vacinação se intensificando no Brasil. Então vamos lá. O maior dividend yield no último mês foi do MOL, com 0,52%. Em segundo, HSML, com 0,45%. Em terceiro, VISC, com 0,39%. Em quarto, XPML, com 0,38%. Em último, HGBS, com 0,25%. Como falei, os fundos de shopping vêm mostrando recuperação, com os imóveis voltando a operar com capacidade máxima e com as restrições diminuindo. A minha expectativa é que os yields se recuperem e cheguem principalmente a partir do último trimestre de 2021 aos patamares de antes da pandemia. Chegamos ao fim dos 10 critérios de avaliação. E aí, somou? Não? Então eu te falo. Reforço novamente que não é uma recomendação de compra e não necessariamente o fundo que ficar em primeiro é o melhor e o último é o pior. A ordem ficou baseada nos critérios estabelecidos no vídeo, que eu acredito que ajude bastante o investidor na tomada de decisão. Mas cabe ao investidor dar o peso necessário que ele acredite nos itens de avaliação, assim como considerar outras características do fundo que complementem o estudo. E esse é o resultado. O fundo que saiu melhor nos critérios de avaliação foi o VISC, que levou a medalha de ouro. Em segundo lugar, o XPML com a medalha de prata. E fechando o pódio em terceiro lugar ficou o HSML. Fora do pódio, em quarto lugar, ficou o HGBS. E em quinto lugar, o MOL. Espero muito que vocês tenham gostado. Acredito que os rankings sejam uma leitura mais fácil e dinâmica dos indicadores dos fundos. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.